Olá, sejam bem-vindos ao nosso CamiCast. Eu sou Camila Beatriz, comunicadora. Estou agora estreando esse podcast com esse grupo de peso maravilhoso, jornalistas carnavalescos, que hoje estão trocando de papel comigo. Eles que fazem a cobertura do nosso carnaval, do portal Carnamais e do Carnaviva. Eu estou aqui com Rangel Andrade, Guilherme Alves e Marcelo Ferreira. Palmas para eles! E viemos descobrir um pouco mais deles, que entrevistam todo mundo, que bota todo mundo ali naquela saia justa, perguntam tudo que tem para perguntar. Eu quero saber se hoje eu posso perguntar para vocês também. Preparados? Preparadíssimo. Pode ligar para minha assessora, só um momento. Eu prometo que eu vou pegar um pouquinho leve. As perguntas aqui serão voltadas mais para o carnaval, porque eu admiro muito o trabalho de vocês como imprensa, que estão mudando muito o formato, né, de como é feito a transmissão. Antigamente a gente era muito preso à TV, ao rádio. Como vocês se sentem hoje mudando esse cenário para uma rede mais moderna, né, que é a internet, mudando um pouquinho do cenário de como é a transmissão do carnaval? Eu começo? Vou deixar para quem tem mais experiência. Não, então, assim, eu acho que a gente tem que caminhar com o que está acontecendo aí com a comunicação, né? A gente, por exemplo, a gente no Mais Carnaval, a gente tem 15 anos já, agora vai fazer 16 anos esse ano. E aí, quando a gente começou, por mais que a gente já tenha começado na internet, era totalmente diferente do que é hoje. Então, a gente vai ali, né, se atualizando para poder ali se comunicar do jeito que as pessoas hoje estão consumindo, seja, enfim, informação, ou seja, o entretenimento ali, né? Eu acho que é um caminho natural, né? Se a gente reparar que a própria TV Globo, hoje em dia, tem novela para TikTok. Então, até a grande mídia está se enquadrando para o formato de internet. Então acho que é um caminho natural, né? Acho que na verdade é mais uma possibilidade de fazer conteúdo. E você falou que está há 15 anos, né? Vocês que já viraram uma grande referência. Onde foi que vocês se enxergaram como jornalistas carnavalescos e como vocês adquiriram isso como uma profissão? Como foi essa virada de chave, o que te motivou? Então, no meu caso, eu sempre quis ser jornalista, desde criança. Brincava disso e tal. E aí, quando eu comecei na faculdade, na realidade, antes de eu começar na faculdade, eu criei um outro canal, né, que existe até hoje também, que é de entretenimento cultural. E aí, dentro desse canal, a gente começou a cobrir carnaval e a gente viu que tinha, na época, né, uma demanda, porque não tinham outros canais que faziam cobertura de carnaval daquele jeito, né, na internet. Então aí, a partir desse momento que a gente criou o Mais Carnaval, e aí estamos aí até hoje, né, e... Só sucesso. Ainda bem, né? No meu caso, o Carnaviva, ele acho que é o irmãozinho caçula da galera, né, do carnaval. Eu criei o Carnaviva junto com meu primo, que é o Vitor. Ele não pôde estar aqui hoje, mas está assistindo aí. Um beijo, primo. Beijo, Vitor. A gente criou logo após a pandemia. A gente sentiu uma necessidade de mostrar aquilo que a gente queria ver, consumir, e a gente não via em outros sites, que era basicamente segmento de passista, musa. A gente era muito fã, né? A gente desfilava na Viradouro e Belinha, né? Enfim. Maravilhosa, inclusive. Maravilhosa. E a gente queria muito ter esse tipo de segmento mais, né? Então a gente criou o nosso canal ali e, na verdade, foi toda uma grande experiência, porque o Carnaviva, ele foi crescendo, já fazia 5 anos ainda esse ano, mas nesse pouco período, novas demandas foram surgindo, como de questão de entrevista, que a gente não fazia no começo, hoje nós temos repórteres. E aí o próprio público foi demandando pra gente, a gente quer ver isso, a gente resolveu abraçar, assistir. Exato. Então começou realmente com o Instagram, hoje a gente está em todas as redes sociais, né? YouTube, TikTok, Kawaii, Twitter, e somando quase 1 milhão de seguidores somando todas as redes. Mas assim, a gente deve ficar assustado, porque foi uma coisa muito grande. Porque na verdade é aquilo que a gente fala, o carnaval parece que ele escolhe, né, quem são as pessoas, e é bem bacana que a gente vê que o carnaval também tem essa questão de que as pessoas levam que é apenas entretenimento. E vocês que vivem isso, qual é a opinião de vocês? Que é apenas entretenimento? Vocês levam isso? Porque assim, tem um valor cultural, né? Tem algo ali por trás, que as pessoas às vezes acham que é um evento de uma vez por ano e tem esse certo tabu. Mas assim,
Eu acho que sim, é entretenimento, mas não é só entretenimento. Sim. E tem uma coisa que a gente sempre fala, que a gente conversa muito, quando a gente está pensando o que a gente vai fazer, que a gente sempre pensa em levar uma informação em cima daquilo que está sendo feito. Então, por mais que a gente faça uma entrevista que seja brincando, que seja alguma coisa, a gente sempre tem um quê de informação ali no meio que vai pegar, assim. Sim, claro. Então, eu acho que dá para pensar que, assim, estamos fazendo entretenimento, mas também estamos informando. Que isso também faz parte. Porque fazer entretenimento só pelo entretenimento, eu acho que chega uma hora que morre. Não cria, não tem conexão, não cria, né? não tem vínculo. E assim, e tem pessoas que às vezes vão assistir ou vão procurar entrevistas porque elas querem algo a mais. E não somente ficar no mais do mesmo, assim. Claro. Então a gente sempre pensa nisso, né? O que a gente pode colocar de informação que seja pertinente ali no que está sendo feito. Então eu penso que é bem por esse caminho, assim. Até mesmo porque, eu vou falar porque eu já fui entrevistada por você, a dinâmica muda tudo, né? Porque até mesmo algo que é simples, se você fizer de uma forma diferente, você acaba conseguindo, como você falou, você tá fazendo aquilo, mas de uma forma descontraída, de uma forma mais leve, que até mesmo acho que prende mais a atenção das pessoas, né? Que hoje em dia, todo mundo que tá na internet tem um grande espaço pela atenção de todo mundo, e é uma forma de talvez a gente pegar esse momento, né, descontraído, de colocar uma informação que tem relevância, porque o carnaval ele tem não só uma importância social, como também cultural para todo mundo, né? E tem uma coisa também que eu penso, Camila, que assim, eu acho que o carnaval é uma festa de alegria, de descontração, de tudo. Gente, pra que eu vou fazer uma entrevista? Boa noite. Estamos aqui com o Sr. Guilherme para falar. Gente, pelo amor de Deus. Não, pra mim chega. Não chega. Minha mãe então, fala. assim, então assim, eu penso que com respeito e com uma informação que seja correta, dá pra gente fazer de mil formas. Então, pra que ficar fazendo um negócio muito sério, muito terno e gravata? Não, gente, a gente pode. E carnaval é isso, né? Claro. E às vezes algumas pessoas têm uma mania, uma falsa visão, não sei qual termo utilizar, de querer colocar o carnaval num pedestal santificado, como se fosse todo mundo muito sério, muito... E não, gente, as pessoas estão ali sambando, rebolando, vamos tentar ser assim também, sabe? É um pouco que eu penso, assim, E se a gente não curtir fazendo o nosso trabalho, quem tá do outro lado também não vai curtir, quem tá sendo entrevistado não vai curtir, vai ficar uma chatice. Claro. E, pelo amor de Deus, né? Eu acho que esse é o diferencial da imprensa especializada em carnaval para a imprensa que aparece só na semana mesmo para fazer entrevista, né? Eu acho que, como o Rangel falou, essa visão de saber que é uma festa de entretenimento, mas também é cultura, e tem pessoas que trabalham o ano inteiro, que ganham dinheiro com aquilo, que é uma profissão, né? Profissão passista, profissão em ateliê. Né? Então a gente leva esse entretenimento, mas com essa base, sabendo que é uma cultura importante, que tem pessoas que vivem e trabalham com essa festa, né? Olha, eu concordo com ele. Pra gente começar, eu tenho um mimo pra dar pra vocês aqui do nosso Camicast. É uma lembrancinha. Adoramos mimos. Vamos nem fingir costume. Não vou nem falar, não precisar. Aqui, se vocês já quiserem utilizar, peço que vocês deem uma aguinha pra gente. Já vou mesmo. Vamos precisar. Obrigada a vocês pela presença. Pra vocês lembrarem da gente, obrigada por estarem aqui nessa nova etapa da minha vida, porque, como eu não falei anteriormente, mas vou falar agora, além do Camicast ser algo novo pra mim, esse ano eu também estou estreando como rainha da escola da Inocente Belco Road. Eu estou entrando nesse universo do carnaval e até mesmo esse bate-papo eu trouxe, a gente vai ter também conversas com outras pessoas voltadas pro mundo do carnaval pra gente entender um pouco mais, né? Porque pra mim que tô chegando agora é tudo muito novo, tem coisas que, como vocês falaram, são de muitos anos, e tem a questão são muitas coisas, né? Porque o carnaval é um mundo, um universo muito extenso, né? E começando, como vocês equilibram a responsabilidade de checar as informações? Porque a gente sabe que tem muitos boatos, tem muitas informações. Como vocês fazem isso, com essa responsabilidade de entregar esse conteúdo autêntico, né? Então, a nossa DM, particularmente, que foi do Carnaviva, a gente às vezes recebe umas denúncias, umas fofocas. Como o Rangel falou, a gente faz mais ali no entretenimento. Então a gente procura
não dar vazão. A gente Na não... polêmica. Porque a gente não... Porque assim, na verdade, para você pegar uma informação dela, tem que checar, Sim. tem que ver as duas partes. E não é nosso editorial. Nosso editorial é mais de entretenimento mesmo, como o Angel falou. De fazer o carnaval como algo mais leve, mas então a gente foge um pouco dessas coisas. Mas assim, chega na DM muita coisa. Muita fofoca. A galera procura a gente assim, tá sabendo que isso aconteceu? Não sei Manda como é pro que Leodir. você. Tô sem receber não sei quanto tempo, a gente já recebeu muito disso. E- Já recebeu Então- até BO, porque as pessoas mandam vir. É BO. BO mesmo, BO, boletim de ocorrência. Mas a vontade de soltar, fala a Não, verdade. mas por exemplo, no nosso caso, a gente nem foge disso. A gente até gosta de fazer isso, Sim. porque eu acho que o carnaval tem isso também, né? Porque é uma editoria que você tem, além do entretenimento, você tem as informações, né? As pessoas querem saber das coisas, Tudo. né? Das coisas que podem ser coisas mais sérias até uma simples fofoca, Sim. né? Então a gente checa, a gente vê sim, e se for algo que não tenha muita relevância, a gente deixa passar, né? Ou que vai dar muito problema também, a gente também deixa passar. Mas outras coisas a gente não, a gente vai atrás, vê, por Investiga, exemplo, né? essa semana mesmo, né? Teve um caso que foi o caso dos assaltos que estão tendo lá ao redor da Marquês de Sapucaí, e a gente foi lá, falou, e aí a gente foi também falar com o comandante da polícia, e da polícia enfim. militar. Fomos levados lá no centro de operações para a gente poder ver como é que está acontecendo as coisas. Então isso é importante também, né? sabe? Porque o carnaval também fala sobre muitas coisas, inclusive sobre segurança, né? Porque é uma festa que envolve muitas pessoas, né? Sim, e assim, e tem algo que eu penso também, porque assim, muita gente acha que o carnaval, ele é uma festa à parte da sociedade. Não é uma parte da sociedade. Ele reflete todos os nichos da sociedade. Então, o Guilherme citou a falta de segurança. A gente tem casos de machismo, homofobia, poderes estruturais. Tudo isso está dentro do carnaval e as pessoas, eu sinto que às vezes tem um certo receio de tocar em determinados assuntos e de falar, e que precisam ser falados também. Quebrar tabu, né? Sim, e a gente só muda estrutura se a gente começar a falar, se a gente começar a dizer isso. E aí, o Guilherme pegou essa questão do assalto, vou voltar nele, porque foi muito interessante, porque assim, vocês também devem ter recebido muita gente com muita demanda falando de questão de assaltos, desde os ensaios técnicos da série Ouro. E foi muito interessante que a gente postou o vídeo na sexta. No sábado, quando a gente chegou na Sapucaí para o ensaio técnico, e a gente estava andando por ali, a gente passando no meio das escolas, muita gente veio falar com a gente. Nossa, que vídeo maneiro, não sei o que. Teve uma pessoa que falou assim, viu o tanto de polícia que tá aí fora hoje? Aí eu, Teve voz, perfeito, né? acho que alguma coisa tocou em alguém ali. Então é isso, assim, também tem que se tocar nesses assuntos, sabe? A gente não pode achar que não tem, porque tem. Até mesmo porque vocês fazem uma cobertura do carnaval em si, como vocês falaram, envolve a segurança, até porque para as pessoas se sentirem à vontade de ir, se sentirem seguras, isso é muito... E é a questão, né? Hoje, a gente sabe que quem trabalha com jornalismo são equipamentos, são materiais que se você perde qualquer equipamento desse, a própria cobertura ela fica entreaberta, né? Porque você não consegue reparar tão rápido, fora que são conteúdos que às vezes têm que ser editados, não são... Embora eles coloquem tudo no ao vivo, né? Tudo em tempo real, porque a internet hoje em dia, tu tá ali, daqui a pouco tá tudo ao vivo, tá em qualquer lugar, eu vou falar por mim. Você desfilou quando saiu, tu já viu tua entrevista lá. Outro dia eu saí da Sapucaí, eu nem tinha pego o celular ainda. E todo mundo me mandando os vídeos, eu pensei, como é muito rápido, né? Como as informações correm muito rápido. E como hoje, graças a gente tem ferramentas muito boas que a gente precisa zelar por elas. E a segurança é algo muito importante, né? E a gente sabe que independente de tudo, a gente sabe que tem críticas, elogios, a gente tem tudo isso. Vocês acham que isso une mais vocês? Ou vocês acham que isso... Como vocês lidam com isso? Porque a gente sabe que não só são elogios em tudo, a gente tem hoje em dia muitos haters que atacam mesmo, com todos esses ataques, com as críticas. Vocês acham que isso aproximam vocês ainda mais do público para querer melhorar, ver onde está a crítica? Ou vocês acham que isso dá uma distanciada? Pode ver. Então, é difícil ouvir crítica, essa é a verdade, até porque a gente faz o nosso trabalho com muito amor. No começo do trabalho, a gente tira do bolso mesmo, né, sobretudo quando a gente está realmente começando. Então, a gente não tem patrocinador,
até conseguir uma parceria. Então são muitos anos e muitas horas em pé, em quadro, virando noite, trabalhando. E aí quando vem crítica, a gente às vezes bem triste, que eu falo assim, caramba, é tanto trabalho, tanto esforço. Mas a gente também tem que parar e ouvir, fazer, né? Porque às vezes a gente aprende também com a crítica, né? Mas às vezes tem algumas críticas que são meio complicadas. Dá vontade de sair da tela do celular assim, ei, vem cá, me fala isso aqui pessoalmente. Assim, exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando a gente filma famosas, a gente às vezes apanha muito. Ah, vocês estão filmando famosas. Só que a gente filma famosas e realmente fura a bolha. O vídeo vai parar em vários lugares e dá o engajamento que é um retorno necessário. Pronto. Só que quando a gente filma as meninas da comunidade, que 80%, 90% do nosso canal, como eu falei, a gente criou para filmar passista, nosso mote principal sempre foi o passista, a galera que critica não vai engajar. Sim. Então eu vou dar um exemplo. Nós estamos no Carnaviva, todo mundo trabalha, uma equipe de 8 pessoas, todo mundo é do Carnaval. Então a nossa correspondente Espírito Santo, ela é porta-bandeira lá. A nossa conteudista aqui, ela é musa da Tijuca. Nossa repórter é a rainha de bateria do Cubango. Então no Carnaviva só tem quem já trabalhou no Carnaval. E aí as meninas que são da comunidade, do Carnaval, elas não têm nem 10 mil seguidores. Sim. Eu fico às vezes muito chateado, porque quando eu posto um vídeo de uma famosa, entra lá 10 mil pessoas criticando. Mas quando eu posto a comunidade, não vai em 10 mil elogiando ou 10 mil seguindo aquela menina. Então, eu fico assim, poxa, sabe? Aí eu boto na balança esse tipo de crítica e fico às vezes um pouco chateado. É difícil, né? Porque realmente lidar com crítica é algo muito difícil. Nós estivemos aqui conversando com passistas, porque, como eu falei, eu acho que é muito importante dar fala para todo mundo. Sim. E é como vocês fazem, né? Como ele falou, nosso canal é voltado 100% para os passistas, que eu acho que muitas das vezes elas não têm o reconhecimento que merecem. Porque eu falo brincando outro dia, até falei assim, será que eu falei besteira? Aí outro dia eu vi que comentaram, fizeram o mesmo comentário, inclusive, que não, eu acho que não tem nada que traduza mais o samba do pé da escola do que elas, porque elas vêm carregando o samba do pé. E eu fiz um vídeo muito entusiasmado, eu falei, gente, será que eu tô falando besteira? Porque realmente, na minha opinião, eu vejo aquelas meninas sambando e fico assim, babando, porque é muito, eu vou falar com propriedade hoje, com pouco que eu tenho de experiência. É difícil, né? Não é algo fácil. Então, elas comentaram muito com as críticas que elas têm, que não é fácil pra ninguém, eu acredito que nem pra quem tá ali de frente e até mesmo pra vocês. Não sei se vocês também têm essa dificuldade com haters e críticas. Não, eu particularmente eu não tenho, hoje eu não tenho, acho que eu nunca tive também, mas porque eu entendi que desde o início a gente tem que entender que aqueles comentários ali tem que ser filtrados, né? Tem comentários que são bons a gente escutar, porque são críticas que vai melhorar o nosso trabalho, e outros comentários que são pessoas que simplesmente só querem ali tumultuar, botar para baixo, enfim, outras questões, né? Mas eu acho que é válido, né? É válido, todo mundo tem voz, né? A internet está aí para isso e a gente tem que entender que temos opiniões diferentes. Com certeza. Né? Eu acho que assim, eu já tive alguns problemas com críticas de ficar me questionando e agora, mas hoje eu já tenho um olhar, igual o Marcelo falou, tem uns comentários que a gente lê que dá vontade de atravessar a tela? Atravessar a tela. Mas assim, porque assim, eu entendo também que quem está do outro lado, às vezes não entende as dificuldades que a gente passa. Exatamente. E assim, e às vezes alguns comentários são muito maldosos, porque não entende o que a gente passa. A gente, para fazer uma pauta, é complicado. Tem escolas que vão usar um português que cagam para a imprensa. Sim. Tem profissionais de carnaval que estão cagando para a imprensa. Então, assim, isso é muito difícil, porque as pessoas elas não entendem o que a gente tá passando. Porque fez a escola A e não fez a escola B. Sim. Né? E assim... E tem disso de vocês não terem acesso a algumas escolas, porque, como falo assim, questionam vocês, porque não fez A e B. Mas tem assim, eu não fiz a escola A ou a B porque não me deram acesso, de não me permitiram. Tem escola que é mais fechada. Tem escola que é mais fechada. Mas hoje eu tenho uma coisa na minha mente, que é o seguinte. Vou pegar o exemplo do especial. Eu tenho 12 escolas no especial. Eu tenho que fazer 12 pautas. Sim. Se a escola não me responde, eu vou tentar 1, 2, 3. Se ela não tá afim, eu não vou queimar minha energia com alguém que não tá afim. Sim. Eu vou virar meu foco para quem tá afim. Exato. Mas uma coisa que a gente também tem adotado ultimamente não conseguimos fazer, a gente vai em quem manda
e conversa com quem manda e fala, ó, a gente tentou isso na sua escola e não conseguimos, só para você ficar ciente. Porque quem manda também tem que estar ciente do que está acontecendo. Muitas das vezes, 100%, acho que 99% não sabe. Não sabem. Eu penso até que, por exemplo, agora a gente falando de escolas, a gente vê que vem aumentando o interesse pelas escolas da Baixada, as escolas da Série Ouro, como, por exemplo, a Minha Inocente, que esse ano estou representando como rainha da escola. Como vocês veem essa evolução das escolas? Como vocês avaliam essa expansão do olhar do público em relação às do grupo especial? Não, eu acredito que, assim, nesses últimos anos, por conta dessa transformação que a gente está vendo do carnaval em si, que o carnaval hoje está tendo muitos mais olhares do que tinha nesses últimos anos, todas as escolas estão tendo ali um tempinho para brilhar, vamos dizer assim. E além das escolas, as pessoas que fazem parte delas, né? E aí a gente e o público, né, que acompanha fica conhecendo mais das comunidades, dos segmentos. E isso é importante, porque a escola, por mais que seja da região A, B, C, né, ela tem a sua importância. Ela tem a sua importância, inclusive, para o território onde ela está, né? Então, é legal ela ter essa visibilidade lá, até porque tem outros retornos que ela pode ter com isso, né? Mas eu acho também, assim, vou voltar agora a olhar para a Série Ouro e talvez a minha fala soe um pouco como crítica, porque é o seguinte, eu acho que algumas escolas ainda da Série Ouro, elas ainda não entendem o poder da comunicação. Elas não entendem o poder de ter um bom assessor de imprensa, de ter uma pessoa ali gerindo aquela comunicação de uma forma com que ela se conecte com mais pessoas. Assim. Eu acho que talvez hoje, por que ensaio de Série Ouro é mais vazio do que ensaio de especial? Acredito que tem muito a ver, lógico, porque assim, você não pode comparar uma escola, uma Mangueira, com uma escola que subiu agora para a Série Ouro, assim, a gente está falando de torcidas e é óbvio que uma escola com maior torcida vai botar mais gente dentro da Sapucaí. Mas eu sinto falta da gente ter na Série Ouro equipes de comunicação que funcionem, que deem direcionamentos para aquelas escolas caminharem. Mas também é necessário que a gente tenha gestores que entendam o que é uma comunicação, porque muitas das vezes esses gestores não entendem. E aí, é necessário que essas pessoas existam e estejam lá, para você munir uma imprensa de um release, para você munir uma imprensa do que está acontecendo. E principalmente, que é uma crítica que eu faço, e vou fazer agora, uma crítica que eu tenho a alguns trabalhos de alguns assessores de imprensa, que é colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. Então, assim, o que o Carnaviva faz não é a mesma coisa que a gente faz. Então, não adianta mandar a mesma coisa, tá entendendo? É necessário entender, ou às vezes, isso aconteceu com a gente algumas vezes, a gente pediu uma pauta numa escola X. A escola pegava a nossa pauta, fazia e depois fazia a mesma pauta com um monte de gente. Então, assim, é necessário também que se entenda, sabe? E aí eu acho que a gente vem passando por um processo também da gente ter umas comunicações nas escolas preguiçosas. Hoje, a comunicação em escola de samba se resumiu a post de Instagram. Então você pede uma pauta, você envia um pedido de alguma coisa, muitas das vezes as pessoas não respondem, as pessoas te ignoram e elas acham que fazer comunicação é simplesmente eu fiz um post no Instagram, olha aqui meu presidente, esse post tem 5 mil likes. E não é só isso, a comunicação ela não tem que estar restrita a um post de Instagram. E é a minha crítica que eu tenho hoje, assim, hoje a gente passa, e a gente que já cobre carnaval há muito tempo, e para mim o ano de 2025 ele é um ano muito divisor nesse lugar de que a gente tem uma comunicação, está tendo uma comunicação muito falha nas escolas, né? Com dificuldade, com pessoas que não entendem qual o papel da imprensa, não entendem qual é a pauta de uma imprensa, não entendem o que a gente pode alcançar. A particularidade de cada um, que isso é importante. E assim, eu entendo que é o trabalho do outro, mas assim, me deixa um pouco chateado notar que algumas escolas estão
colocando as suas comunicações ou colocando o que chama de assessoria de imprensa somente vinculado num post de Instagram. Eu acredito também que às vezes, como a gente falou, nem todo mundo acompanhou a evolução virtual, né? É isso aí. Porque antigamente, até para as pessoas que a gente tem assim, de escola de samba, são pessoas às vezes que já estão ali há muitos anos, e essa evolução ela vem sendo muito mais recente, né? Então, para as pessoas acompanharem esse fluxo, às vezes pode ser que seja difícil. Eu fico até impressionada que lá na escola, eu dei um carinho muito grande por todo mundo, eu fui muito bem abraçada, estou muito feliz, vamos com tudo inocente. E a maioria das pessoas que eu tenho contato são pessoas com a idade mais avançada, mas que todas são super atuais, o Instagram falam comigo, comentam. Vocês também não E elas comentam, interagem, e eu fico pensando que às vezes é muito também do tabu, do que a pessoa também tem aquele certo, como é que eu vou dizer, de uma forma que a pessoa ela não quer, ela acha que o carnaval, que a rede tem muita gente que ainda tem aquele certo preconceito com a rede social, então acha que a gente já tem essa força, a gente não precisa, porque tem a questão porque realmente são muitas pessoas e é muito legal ver o envolvimento que a sociedade ali, a comunidade que abraça, que faz o peso da escola, mas as pessoas às vezes não têm essa noção que a expansão pode trazer ainda mais pessoas para conhecer, para se apaixonar, ainda mais para as escolas do Série Ouro, né, que são escolas menores, que esse envolvimento social pela rede social, às vezes pode estar alavancando ainda mais, né, até porque tem muita gente que não mora perto, não consegue estar ali, né, tem de outros estados, né? Até de outro país, né? Então, assim, é importante a gente ter essa comunicação hoje para poder alcançar essas pessoas e alcançar um novo público também, né? Porque a coisa tem que se renovar, né? Uns vão indo e outros vão chegando. É verdade. Eu não quero ver, não. Eu quero ficar. Gente, eu tô com 26 anos há quantos anos? Ótimo. Eu falo assim, até outro dia eu fui dar uma entrevista, falou que tudo é um estado de espírito. Como você se sente? Eu com 17. Então você tem 17. Então, porque me perguntaram como é ser rainha. E eu falei que ser rainha pra mim é um estado de espírito. A gente, se você se sentir uma rainha, todas nós somos. Porque eu falo para as pessoas da comunidade, que inclusive as passageiras falam assim, vocês já são rainha. Porque elas ficam com aquela coisa assim, ai Camila, vocês não precisam ser, vocês já são, é tudo você se sentir. Que muito antes da gente ser, a gente tem que ter na nossa cabeça, né? Porque pra gente ter uma postura de como ser, a gente tem que, antes mesmo, a gente tem que idealizar. Verdade. E vocês, olhando aqui hoje, eu tô estreando como rainha, tem um peso imediato muito forte. Como vocês enxergam o papel das rainhas nessa importância do carnaval? Rainhas em geral, de baterias. Assim como o público, né, que tá tão conectado, observando tudo. Como vocês enxergam isso? Olha, eu acho que hoje houve uma mudança muito grande da época que eu comecei, porque eu acho que hoje as rainhas, né, elas têm se envolvido mais com a escola, porque houve um período aí grande que vinham muitas meninas para poder pegar o holofote que a escola dá e simplesmente a comunidade ficava ali, enfim, ao léu, né? E eu acho que hoje elas têm se envolvido, né? Então você estava falando aí do carinho que as pessoas lá dentro têm com você, mas é por conta disso, né? Então a gente vê que houve essa mudança, né? Que a gente a comunidade ela quer ali também ter esse carinho. Então o carinho também recíproco, tem que ser devolvido. Eu acho que é uma mudança de visão de mundo, né? Eu acho que o mundo hoje em dia não cabe mais a mulher apenas ali a imagem dela com a fantasia e sambando. Acho que a sociedade vê realmente como uma voz. Mais do que isso. Exatamente. Acho que é um lugar legítimo, necessário, né? Como você que você é rainha e está se lançando como podcast, comunicador, e é isso mesmo. Né? Você não tem que se enquadrar numa caixinha só. São várias, né? Como eu falei da minha repórter, que ela é rainha de bateria e é repórter. E é isso, a mulher hoje, graças a Deus, né? Essa evolução, ainda tem muita coisa pra gente lutar, né, como sociedade, mas está ganhando esse espaço, essa voz, né? A Evelyn Baixa é um grande exemplo, né, que hoje é diretora cultural da Liesa e faz falas incríveis nas redes sociais dela. E é isso, ela é rainha de bateria, mas também várias outras coisas, né, representando as mulheres. Então, eu acho que assim, eu particularmente, como eu falei, o Instagram, né, nosso foi criado a princípio de passistas, musas, então a gente sempre teve uma admiração muito grande por essas mulheres. Então é muito legal ver elas brilhando e falando cada vez mais. Eu acho que é bonito a gente ver quando tem uma rainha que a comunidade gosta.
E isso é legal quando a gente vai numa quadra ou vai num lugar e tá todo mundo ali querendo tirar foto, querendo abraçar, querendo dar e receber Energia carinho. boa, né? Sim, e eu acho que o mais importante, e aí eu vou pegar exemplo da gente também, assim, eu acho que é muito importante quando a gente vê que uma pessoa é querida. E eu acho que hoje, pegando um pouco do que o Marcelo falou, do que o Guilherme falou, é importante as rainhas entenderem que elas são importantes para aquelas pessoas e que elas não podem virar a cara, tá entendendo? Sim. Ai meu Deus, eu não tô aguentando mais tirar foto. Sim, mas tem que tirar foto. Ai, eu não tô aguentando mais aqui, mas tem que ir. Porque ela tem que se conectar, ela tem que ter uma conexão com aquela pessoa, olhe para ela E veja ela como uma rainha. Ela é uma representante. Ela é uma representante. E porque muitas das vezes, por mais que a gente tenha 2.000 pessoas desfilando numa escola e botando as fantasias, muitas das vezes a senhorzinha ou o senhorzinho da 15ª ala, ele não vai estar com a representação que uma rainha tem. Claro. Então a rainha ela tem que Representa entender esse todo lugar mundo. dela, ela representa todo mundo. E isso é muito importante. E aí eu acho que cada vez mais é legal a gente ter essas rainhas que se conectam e conectam não somente tipo assim, cheguei pro ensaio, comer Vou uns 15 brilhar. seguranças e vou brilhar. Não, é ir lá no outro dia, conversar, chegar mais cedo. Acho que isso é importante, sabe? E eu gosto muito dessas figuras, assim, que são simpáticas, Sim, são são. do povo. Porque eu vou falar agora pela minha experiência, né? Eu, quando entrei na Inocentes, a gente fica bem receosa. Porque a gente, foi um convite e a gente tem aquela questão hoje que muitas pessoas falaram, que é um local que muitas pessoas querem que seja ocupado por alguém da comunidade, alguém que já está ali há muito tempo. E quando eu recebi esse convite, eu até me senti representada, porque embora eu não faça parte daquela comunidade por muito tempo, né, no samba, eu vivi muito tempo em Belfor Roxo, então foi para mim um grande presente. E quando eu cheguei, lógico que, como você falou, é uma via de mão dupla, é uma grande recíproca, e eu recebi um carinho muito grande. E hoje, você está falando, eu acho que é só o mínimo. As pessoas falam assim, obrigada por ser tão carinhosa. Eu falei assim, como assim obrigada? É isso. E assim, eu já fui pra lá com 39 graus de febre e reconectei minhas forças ali. Então eu tava mal, assim, acamada. Minha mãe falou, você não vai. Eu falei assim, eu vou. Meu mãe falou assim, você não vai. Eu falei assim, eu vou. E cheguei lá, parecia que eu não tinha nada. A energia, ela muda. Então, assim, é um carinho muito gostoso. E quando eu falo que ser um estado de espírito, porque eu acho que muito mais do que um lugar, né, de trono que as pessoas colocam. E quando eu cheguei na minha coroação, a pessoa falou assim, gente, chega às 7 horas da noite. Eu falei, como assim a minha coroação? E eu vou chegar no final, eu quero estar lá. Eu fui a primeira a chegar. Eu fiquei o tempo todo, dei atenção para as pessoas que estavam ali, depois desci pra quadra. E foi um momento, assim, pra mim maravilhoso, que eu tive a oportunidade de estar perto das pessoas. Porque as pessoas hoje não têm mais esse tato, né? Aquele cuidado, aquele amor. Ah, não, eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Às vezes... E a gente cai, eu vou falar da minha experiência, eu caio lá eu chego no ensaio antes e espero até o último, eu vou em todas as aulas. E eu fiz amizade em todas as aulas, e é muito legal o carinho, a gente chega no final na semana, eu ganho presentes. Então são coisas que no dinheiro não paga. São coisas assim muito gratificantes, eu acho que ter essa conexão é muito bom, porque por trás do carnaval a gente sabe que é muito estresse, é muito cansativo, é um psicológico que a gente tem que trabalhar todo dia, e são coisas que só quem vive o carnaval que sabe, né? Vocês, me falem aí. Mas tem uma coisa que você falou, Camila, que a gente já conversou também algumas vezes, que é assim, a gente quando tá com a cara muito exposta, ou a gente é muito exposto, quem está lá do outro lado também é íntimo da gente. Sim. Então, assim, a gente às vezes tá passeando, acho que vocês também devem acontecer, a gente tá passando, tá chegando na Sapucaí, todo mundo para, quer conversar, quer abraçar. Gente, eu não vou falar com aquelas pessoas. Não tem como. Se o Mais Carnaval hoje tem um tamanho que tem os seguidores que tem, alcança os números que alcança, são por causa Graças daquelas àquelas pessoas. Então, assim, eu vou falar com todos. Eu posso estar cansado, eu posso estar coisa, o Guilherme pode estar cutucando e falando vinha, porque às vezes Tem uma pauta. Tá na hora, A vamos assessora perder, tá vamos perder o chamando. teste. E aí, porque às vezes eu passo a cara fechada, porque às vezes eu tô ali que eu falo, Tá meu Deus, eu tô cansado. Alguém me tira daqui, mas eu vou Às daqui. vezes, ontem naquela chuva eu não tava aguentando mais. Mas o que você falou é muito legal, porque eu me identifico muito, porque, por exemplo, como a já falou, a gente tá aqui com a cara exposta todo dia, 10 mil vídeos que a gente posta por dia, então as pessoas são muito íntimas da gente.
E aí, quando a gente passa lá, todo mundo quer um carinho, quer beijar, quer abraçar, quer falar, quer trocar uma palavra. E é o mínimo que a gente tem que dar de atenção. E isso faz com que a nossa energia também se renove. É verdade. Receber carinho é muito bom, né? Nossa, às vezes eu chego lá cansado. Outro dia eu fui, sei lá, dormi 3 horas, fui pra lá pra poder trabalhar. E aquilo, eu não fiquei cansado lá tempo nenhum, porque é uma energia que a gente troca e a gente renasce, né? Eu acho engraçado, assim, da minha parte, como eu sou muito novo, expondo, eu relutei muito, né? A gente ficou muito tempo trabalhando por trás das câmeras, e eu até brinquei aqui antes de a gente começar, né? Que eu sou a Ana Furtado do Carna Viva. Então, não tem nenhuma repórter, eu boto meu rosto, não gosto muito não. Mas é isso, quando a gente chega num lugar, a gente é chamado de laranjinha, né, da internet. Aí vem alguém, laranjinha, tipo, a pessoa me conhece? Como assim, sabe? E tem o nosso bordão, o Carna Viva não para, a gente tá em tudo, o tempo todo. E aí o Carna Viva não para, alguém gritam assim, a gente olha, tipo, caraca, sabe? É muito engraçado, é muito novo, é o que ele falou. Dá uma energia, fala assim, caramba, a gente tá sendo visto, né? Legal. É muito legal, é muito legal. legal. E a gente é muito engraçado que as pessoas trocam o nosso nome. Tudo a ver, né, gente? Só que assim, eu falo normalmente, a pessoa fala comigo, oi Guilherme, eu sim, oi, não sei o que. Eu mesmo. É como a gente estava falando no início, gente, é muita gente, né? Sim. Eu, por exemplo, eu estava na escola esses dias e amo todos, a energia é surreal, mas a gente não consegue guardar o nome de todo mundo. Eu sei quem é a pessoa, se você olhar pra mim, aí tinha duas meninas que elas tinham me pedido assim, poxa, tia, você pode me ajudar? Eu queria comprar, a minha mãe não consegue comprar minha mochila, você pode comprar minha mochila? Aí eu falei assim, claro, vou comprar, eu quero também, comprei para as duas meninas. Aí eu cheguei, eu tinha uma menina que a gente sempre conversa, eu falei assim, meu amor, trouxe sua mochila, tia, não sou eu não. Aí eu falei assim, mas não era sua amiga? Ela falou assim, não, aí eu fiquei sem graça, porque realmente são muitas meninas, e eu lembro daquela menina em si, a gente já ter tido uma outra experiência. E aí depois, no final do desfile, a gente conseguiu achar mesmo, ela ficou toda feliz, mas é muita gente, e assim, embora você tá falando que a gente nunca esquece o carinho que a gente recebe. Isso é uma coisa que é muito bom e que é difícil, embora que você, às vezes não vai lembrar o nome, são muitas pessoas, vão confundir, às vezes o pessoal também confunde muito, porque esse negócio de ser rainha da escola e rainha da bateria dá uma confusão. Você é rainha, eu sou o que você quiser, o que você tá dizendo aqui agora? Não, se você é musa, você não sou musa, sou o que você quiser. Porque às vezes a gente fica dificultando as coisas e cria uma coisa que nem existe. Mas assim, meu amor, como você tá vivendo? Isso. Eu sou isso, é isso que você quiser. A gente é a escola, isso que importa, porque no final é o mesmo objetivo. Então, igual vocês dois, né? Os dois estão representando o mais carnaval, independente se seja o Rangel, Guilherme, vice-versa. Isso é mais uma. Não sou eu. E é bom isso, sabe? Assim, eu acho que a gente sempre fala uma coisa que, assim, o nosso trabalho, ele é pensado no público. A gente tem que fazer um trabalho de respeito com as escolas, porque, querendo ou não, carnaval, a finalidade é desfile de escola de samba. Mas, assim, o nosso trabalho, ele é principalmente pensando no público. Então, assim, se o meu público, ele tá feliz com aquilo, ok. Sim. Então, é isso, sabe? E gente, é tão gostoso, sabe? Eu adoro. Se quiser a gente chegar, me abraçar, beijar, dar chocolate, salgadinho, bolo de milho. Eu prometi. Eu prometi. Vou falar aqui, ó. Tá gravado. Joguei. Sexta-feira, meu desfile, eu vou preparar com todo carinho e amor um bolo de milhos pra eles, que eu faço toda semana. Inclusive hoje eu não consegui fazer porque foi um dia bem caótico, mas sexta-feira vai ser caótico. Mas eu vou entregar o bolo de milho pra vocês, vocês vão dizer se, além de ser boa comunicadora aqui hoje, vocês vão analisar meu samba e depois vocês vão analisar a minha culinária, porque como ele falou, a gente vai marcar lá na concentração o horário do bolo, porque a gente vai saber, aí tem aquilo da multifunção que você falou das mulheres, né? Então eu tô tentando fazer de tudo, meu amor. Se eu tiver coisa pra eu aprender, pra eu me aperfeiçoar, eu tô querendo. O importante é a gente estar sempre em constante evolução. Porque isso é o mais importante hoje, né? Agora, voltando aqui pro carnaval. Vocês que estão aí nesses anos de caminhada, tem algum desfile, um momento muito importante que vocês já viveram na avenida? Algo que, assim, te marcou de uma forma especial? Difícil, porque são muitos anos. Muitos momentos. Muitos anos e muitos momentos, é isso aí. Né? E aí, lembra de algum? Tô tentando aqui, mas eu acho lembrou? Que... É porque, na verdade, assim, tá me vendo muitos momentos de não só de avenida. O carnaval começa pra gente basicamente em junho, julho, né? Com as finais de samba.
disputa de samba, então passa assim finais de samba lindas que eu já vi, de chorar. Então vou falar aqui um momento que acho que foi um dos que eu mais chorei. Eu sou muito chorão, sério? tá? Sou meio manteiga derretida. Choro igual, enfim. Que foi numa feijoada da Mocidade, ano passado, aquela feijoada que tem lá na Barra. Uhum. E tava a Grande Rio convidado, várias escolas convidadas, entre elas Grande Rio. E eu apostei todas as minhas fichas que a Grande Rio seria campeã do carnaval passado. Eu tava muito envolvido com aquele samba. Eu estudei o samba, eu conheci um dos compositores, eu fui buscar entender tudo sobre o samba, fui pesquisar a cabeça do samba, então eu tava realmente envolvido. E aí quando o Evandro Malandro começou a cantar o samba, e a feijoada a gente ficar mais próximo, né? Uhum. E eu tava assim em frente, ele cantando, eu comecei a chorar. Mas eu não entendia porque eu tava chorando tanto. Eu simplesmente chorei igual uma criança, sabe? E o Evandro cantando assim, me olhando, nem acho que ele tava entendendo. E eu cantando aquele samba e aos prantos, assim, me marcou muito. Você? Eu acho que assim, eu tenho muitos momentos, eu acho que de carnaval, mas eu acho que eu tenho também muitos momentos de bastidores, assim, porque vou chorar. A gente criou, eu acho que uma parceria no Mais Carnaval, que ela vai para além do que a gente faz ali, sabe? E aí, assim, a gente tem muitos momentos que, assim, um sabe da vida do outro, e não só eu e o Guilherme, que a gente tem uma equipe maior. Então, todo mundo se autoajuda quando tá precisando. Então, assim, eu acho que as minhas maiores lembranças, assim, de emoções, eu acho que são fora, sabe? Eu acho que são dos momentos que a gente passou de várias dificuldades, assim, embora já tenha muito tempo, quando eu quebrei o joelho, o Guilherme foi uma pessoa que me ajudou muito, tanto no dia que eu caí, quanto nos próximos dias, e não só ele, mas também o restante do pessoal da equipe que me ajudou. Então, assim, eu vou chorar porque eu sou manteiga, assim. Eu acho que todos esses momentos de bastidores, onde um deu a mão pro outro, eu acho que isso foi muito válido e fez a gente chegar onde a gente chegou hoje, sabe? Sim, a união, né? O amor. Porque eu acho que tem que ter isso, né? Se a gente não... tá chorando. Porque a gente trabalha tanto junto, né? Que a gente... vou falar aqui um pouquinho enquanto eles se recompõem. Acho que é isso. A gente, às vezes, assim, fala com a equipe mais do que com a família, né? Sim. Nessa fase, sobretudo de janeiro, fevereiro, eu já acordo no grupo do Carnaviva e vou dormir com o Carnaviva. A gente vive 8, 9 horas por dia, ou presencialmente ou conectado, assim, realmente é uma relação muito forte, assim, tudo, é uma família, a gente briga, a gente cai no tapa. A gente briga, mas não guarda raiva, né? A gente dá vontade de dar um soco, mas não guarda raiva. Essa semana mesmo, ontem, lá na concentração, a gente estava eu e meu primo estava se embolando. Eu falei, cara, eu te entendo, mas assim, agora não, vamos mais tarde. Não dá tempo de brigar. Tem uma escola entrando, porque isso, sabe? Vai ser involuntário. É isso, aí depois a gente volta e não tem razão, porque é tudo muito intenso, né? É muito intenso. Vocês que se emocionaram, a gente vai entrar aqui numa pauta agora que eu acho muito interessante, que é assim, o que o carnaval mudou você como pessoa? Vocês que já estão com 5 ou com 15, tem uma mudança, né? Que hoje você pode dizer que o que o carnaval mudou em você? O que ele te devolveu, que tem isso também? Eu acho que o carnaval ele ensina muitas coisas, né? Porque o carnaval ele primeiro ensina esse espírito de comunidade, da gente viver com o outro, da gente entender as diferenças, né, de cada um e por um bem ali maior, né? E ensina também que existem várias camadas na sociedade e que a gente precisa também entender essas camadas, né? Até pra gente poder conseguir ser melhor como pessoa. Com certeza. Né? Então acho que o carnaval tem muito disso pra mim. Eu acho que me mudou na questão de responsabilidade, porque assim, eu acho que à medida que a gente vai trabalhando e a gente vai crescendo, a gente obrigatoriamente tem que ser mais responsável nas coisas que diz, como diz e aonde diz. Com certeza. Então assim, eu até tenho um exemplo que eu acho que eu já falei algumas vezes com o Guilherme, que assim, quando chegou a pandemia e muita gente parou, a gente não parou. A gente ficou 2 anos fazendo live toda semana, que a gente falou, a gente não vai parar, Se não vai parar. inovaram, né? E assim, eu tenho... Hoje eu falo isso sem medo, assim, eu tenho noção que aqui, assim, aqueles momentos de live, às vezes a gente falava alguma merda, alguma coisa assim,
Só que assim, eu fui entendendo que com o passar do tempo, que as coisas precisavam ser filtradas. Porque nem tudo é ali na hora de frase de efeito, sabe? Então hoje, a gente está caminhando aí pro Carnaval de 2026, hoje eu consigo me ver como uma pessoa mais responsável nesse sentido, sabe? De entender o que falar, Prudente, como né? prudente, assim. Porque é isso, a gente vai crescendo, a gente vai sendo cobrado. A gente vai... Maturidade, É. Então, acho que é isso, assim, acho que o Carnaval hoje eu consigo orar que ele me deu muito esse olhar de... vou usar essa palavra mesmo, assim, de prudência, assim, de... bacana. Bem, vou enumerar algumas coisas, mas tentar ser bem objetivo para não me prolongar. A primeira coisa que o Carnaval me deu foi uma faculdade de História. Me tornei historiador por causa do Carnaval. Legal. Né? Desde criança eu vejo desfile e sempre essa história que a história não conta, que a Sapucaí conta, sempre mexeu muito comigo. Onde está essa história, né? Eu sempre olhava os desfiles assim, um personagem que né, você só ouvia falar ali, né, na Sapucaí. Aguçou e eu fiz faculdade de História, minha terceira graduação, eu sou uma pessoa bem curiosa, mas concluí. A segunda coisa me deu ídolos. Né? Dentro dessa questão de ser historiador, eu falo, cara, eu entrevisto qualquer famosa de boa. Sim. Mas o Leandro Vieira me balança. Eu entrevistei ele semana passada, eu gaguejo, porque para mim o cara é uma referência, o cara é um ídolo, sabe? Eu não me acostumo de encontrar com ele. Ele vem falar comigo, eu falo, cara, assim, em todo momento, é o Leandro, um cara que eu admiro desde sempre. Si, né? Então me deu ídolos. E a terceira coisa, eu esqueci. Aqueles... eu emocionei tanto que eu esqueci, eu ia falar 3 coisas. Mas acho que vão ficar nessas duas. A questão de me deu uma faculdade, assim, né, de certa forma, imediatamente, e ídolos. Ídolos, é bem bacana, né? Eu posso falar aqui, eu vou até aproveitar, não me perguntaram, mas eu vou falar. Eu fiquei muito contente com o convite quando eu recebi e mudou a minha vida já na forma da gente se ver como pessoa. Essa questão de você entrar como representar uma escola com tanto peso me fez refletir de quanto às vezes as pessoas são desfavorecidas como elas são. Da gente conseguir levar para as pessoas essa questão do amor, que muitas das vezes as pessoas não têm e elas acham o máximo você poder dar. Então, essa questão da empatia. Eu até uma vez fui até má interpretada, que isso é uma má interpretação. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, não vou dizer generosa, mas eu gosto de presentear, gosto de mimar. E toda vez que eu vinha na escola, eu tentava chamar a possibilidade de agradar a minha comunidade. Por exemplo, fui para Recife, eu disse, não, eu quero trazer um pouquinho de Recife para cá. E eu escutei um comentário tão maldoso, falando assim, o que ela quer comprar, gente. Eu falei assim, gente, quem tá à venda? E se tivessem à venda, como que um guarda-chuvinha compra? Porque uma pessoa não tem preço. Então, assim, às vezes a gente faz... E eu entendo que, como a gente falou, tem críticas em todos os locais, né? Mas eu acho que o agradar, de você conseguir poder levar para as pessoas um carinho que elas não têm. E elas entenderem assim, eu consigo, me fez me refletir muito mais. Como a gente pode... Eu sempre fui, mas com o Carnaval, eu senti mais de perto, porque eu tive contato com muito mais pessoas, recebendo um carinho ali diário, e eu acho que isso é muito legal. Perdão, que eu lembrei da terceira coisa. Claro. Antes foi falando e foi me lembrando, que acho que é a questão da religião, da religiosidade. Eu tenho uma formação religiosa mais católica, Sim. E eu tinha muito preconceito com as religiões de matriz africana. Eu acho que o Carnaval, ele abriu muito, né, pra mim, assim, desde criança, meu pai já me levava em Umbanda, mas eu nunca me apeguei, né? Minha adolescência, eu vim pra igreja evangélica, fui evangélica há muito tempo, fui intérprete de livros da igreja, tenho uma vivência de igreja evangélica. Boa, né? E aí, quando eu entrei pro Carnaval, eu não tinha muita noção, então assim, eu aprendi muito sobre as religiões de matriz africana no Carnaval. Acho que o Carnaval é também esse porta-voz, né? Mais uma quebra de tabu, né? Exatamente. Então, essa mudança de paradigma, tudo, acho que me ajudou muito como pessoa a entender, a aceitar. E hoje em dia eu vou mais em centro com meus amigos, tal, que me chamam. Embora eu não tenha religião, mas eu não tenho mais essa... Porque é um multiculturalismo muito grande. Exatamente. E acredito que, eu falo até para as pessoas que quando eu entrei na avenida a primeira vez, eu falei, não sei descrever a energia que tem naquela viradinha. Sim. Porque você sente algo que é surreal e você pode ser de qualquer religião que fosse. Eu estava conversando outro dia com pessoas que são da igreja. Eu falei, gente, eu acredito que não tem como eu discernir para você, porque você não vai entender. Ela falou assim, não, eu tenho essa conexão com Deus que é maravilhosa. E eu falei assim, eu também. E o que eu tô falando para você é que é algo que é muito gostoso, você não consegue, e embora tenha
cada um com a sua religião, eu acho que todo mundo devia de experimentar, sabe? Viver aquela experiência de sentir. Porque eu falo assim, eu me sinto arrepiada e feliz com parabéns. E eu acho que ali o que é gostoso é que é muita gente feliz. Não importa qual seja o motivo, você vê felicidade no olhar das pessoas. Então aquilo é algo que não tem como não te contaminar. Eu saí do desfile, do último agora, arrepiada. Eu me arrepiava todo e não sabia por quê. Então assim, é uma energia muito gostosa, é muito prazerosa, né? Não tem, eu falo assim, gente, não tem palavra. Todo mundo fala assim, não é possível que não tenha palavra. Não dá pra escrever. Você Só consegue? vivendo. Não tem como. Eu quando desfilava, toda vez que eu virava aquela curvinha ali, eu sempre chorei. Não é uma coisa sempre, quando você vê essa diferente. Pucaí cheia, o samba que você saiu o ano inteiro tocando. Não tem como, cara. Cara, é Não muito tem- A gente é surreal. chorão, né? Surreal, de fato. Eu sempre chorei quando eu Eu desfilei. choro em ensaio técnico, Sempre, gente. sempre. Eu só choro em ensaio técnico, então... A gente estava falando de mimos, a gente tem aqui agora o nosso Nos interessa. momento belíssima, que eu vou pegar aqui pra vocês, que é um momento que a nossa patrocinadora oficial do nosso CamiCast traz um presentinho para pessoas maravilhosas. Gente, Gente, eu vou voltar toda semana. quando é pro aquela? Próximo episódio. Onde eu me encaixo no próximo Vamos ver só o episódio? tamanhozinho. Aqui, vamos lá. Aqui pra você, como que vocês Obrigado. podem trocar. Espero que vocês gostem. Só um mimo Obrigado, cara. belíssimo pra Obrigado, vocês. belíssima. Pode mostrar? Pode, fiquem à vontade. Ó. Vou mostrar. Aí, aqui, já Amei. usarem nas coberturas. Oh, achei chique, hein? Eu achei chique, hein? Amei. Amei. Muito lindo. Que bom que gostaram. Era só Obrigado. um mimozinho pra aquecer o coração. Poxa. Pra vocês lembrarem do nosso CamiCast de uma forma especial, que tá sendo muito prazeroso ter vocês aqui. Obrigado. E a gente queria chegar num momento, assim, a gente tá chegando no momento final. Já? Como assim? E a gente vai chegar aquela hora que a gente precisa recompor, né? A gente vai trazer uma coisa pra gente beliscando. Aham. E a gente come, conversa. Estamos sendo muito mimados. Não é? É presente. Gente, ó, comida. Mas é que eu falo, todas as pessoas elas merecem ser bem tratadas. Então vocês estão recebendo tratamento que todo mundo. E é aquilo, né? A gente tem que tratar as pessoas assim. Eu penso que eu tenho que dar pra você aquilo que eu gostaria de receber. Se todo mundo fosse assim, o mundo não ia ser bem melhor. Com certeza. Porque, cara, custa, às vezes tem coisas que não custam e as pessoas não fazem. Sim. Então, assim, eu acredito que se você pode e a oportunidade que você tiver de tratar alguém bem, de fazer ela se sentir especial, eu acho que isso é mudança de vida pra qualquer um. Porque é muito bom quando a gente pensa assim, eu fui lembrada, eu fui preparado com carinho, porque isso é legal. É verdade. É tudo muito importante. A gente reconhecer o valor e a importância das pessoas, eu acho que é algo primordial. Então, tudo preparado pra vocês, como vocês merecem. Podem comer. Eu vou comer aqui também, porque eu só falo, né? Querem suco, água? Ah, eu queria um suco. Nossa, Sim, sim. sim, também. Gente, que coisa chique, né? Vou voltar Chique. toda semana. Ai, Camila, esqueci de um assunto. Vamos falar de novo. Faltou uma pauta Ai, aí. faltou um negocinho aqui. Ai, eu adoro comer. Eu também. Me chama pra comer. Meu noivo falou assim, amor, como é que você consegue comer tanto? Porque, na verdade, eu não sou muito de comer besteira. Vocês comem besteira? Muito. Ai, que delícia. Eu gosto muito de fruta, eu gosto Agora no muito carnaval, de... então. Olha as coberturas, então. Ai, eu amo morango aqui, isso aqui me pega. Morango é vida. Então, aí ele falou assim, amor, você come muito? Você não come muito. Eu não como muita besteira, então eu como bastante comida, eu como comida. Então isso acaba que a gente se sente fome, gente. Eu tô em um processo de crescimento. Tudo de novo. A gente tem processo de ensaio técnico. A gente, gente, tem dia que eu vou abrir meu coração agora de taurino. Tem dia que eu chego em casa, tudo que eu queria era ter uma panela de macarrão carne moída. Vou contar pra vocês o que aconteceu lá em casa ontem. Um mocotó. Ah. Mas foi uma panela desse tamanho aqui. Não, ensaio técnico eu tô vivendo a base de podrão do balanço. Porque chega em casa às 6 da manhã, 4 da tarde, toma café e sai. Aí Então já vamos fica melhorar que podrão do sexta-feira vocês terão bolo Bolo de de milho. balanço. Graças Ai, a Camila. Sexta-feira, bolo de milho. Gente, pelo amor de Deus, nada pode mudar nessa rotina. Tem que dar tudo certo. Porque a gente tem aquilo, né? Os imprevistos da vida adulta. Inclusive, Vai galera que tá ter. assistindo, quem quiser levar lanchinho pra gente, na concentração, Mima eles, gente. senhoras Eles gostam de baianas. mimos. Às vezes Pode não levar. tem A tempo. Mas gente ele não não liga, gente. A conseguiram gente não comer. é tímido A nessa hora. gente está super aberto. É, Felizes em É. receber, né? Total, Muito. total. E é aquilo, mas a gente pensa, uma garrafa de água no final de um desfile. Cara, não sei. São coisas que às vezes não. É fácil de fazer. Não, Mas as pessoas não têm essa atenção. Cara, as pessoas estão. Eu quando no começo dos ensaios, eu levava água, cerveja e refrigerante no carro.
Aí depois eu falei assim, gente, eu vou parar com isso, porque eu tô queimando os ambulantes, pra levar lá pra acabou no comércio local. E eu acabava com o comércio local. Eu falei assim, eu tô tentando ajudar, e eu dava água, refrigerante, cerveja, só que o pessoal, Os ambulantes. eu criei um kit, eu fiz um kit pós-ensaio, aí tinha uma toalhinha, uma barra de cereal e uma coquinha, e botei água no carro. Aí tá, beleza. Você é rainha do Carnaval, não? E do mais carnaval. Rainha da empresa, vamos coroar ela. Adorei isso. E aí eu levei, no ensaio, acho que foi no nosso mini desfile eu também levei aqui. Obrigado. Mas aí eu falei assim, depois de, porque eu pensando, eu falei assim, gente, a gente acaba atrasando quem tá ali pra vender. É, total, porque tem sim. um comércio que ganha com aquele dia ali específico, né? Eu falei assim, então eu não vou levar mais. Porque as pessoas às vezes, a gente sente, eu comecei a pensar, quando eu ver que alguém não pode, eu vou lá e até compro, que é mais fácil, você tá ajudando também Sim. quem tá ali vendendo. Então eu chego às vezes com a minha mãe amava, né? Que agora acabou os ensaios. O churrasquinho, você já compra assim, quer comer também? Vem, come. Churrasquinho. Aí a minha mãe já caía dentro de mazinha, eu pegava a outra. Eu sou aquele que conheço as barraqueiras das escolas de samba. Ah, é. Até no E a ensaio. gente também, a gente faz Fez amigo com a amizade. menina do Tuiuti. A Cíntia do Tuiuti? Acho que é a Cíntia, não é? A Cíntia é famosíssima no Empadão. Ela Não, faz a gente é empadão. da Caipirinha. A nossa da Caipirinha. Eu tava esses dias lá na concentração, aí eu fui comprar um churrasquinho. Entre uma escola e outra, olhei a barraquinha e eu vi um empadão. Aí eu falei, é a Cíntia, que é a do Tuiuti. Aí eu, Cíntia, ela saiu de outra barraca. Oi, eu falei, você aqui. A gente até cria essa amizade com as barraqueiras, porque a gente vive de coisa de rua. Né? Quem vive nessa correria de carnaval, a gente não tem tempo às Independente, vezes. né? Aham. Então o comércio de rua salva muita gente. E aquilo que a gente falou de novo do carnaval abrindo portas, né? Porque traz, Gera emprego direto e indireto. É pra isso. quem não é da Ajuda escola, a criativa ali. e é muita gente envolvida. A gente pensa, no começo eu fiquei pensando nisso, falei assim, gente, às vezes eu tô prejudicando o cara, porque tava todo mundo ali, e todo mundo ia pegar, e também gerava muita confusão, porque é muita gente, né? Aí eu falei assim, não, vou parar com a bebida, até porque eu pensava, eu ficava assim, comprava gelo, comprava as bebidas, botava no isopor, porque eu levava um Uma isopor logística. muito grande dentro da mala do meu carro, e botava as bebidas dentro do isopor pra poder servir lá no final. Mas aí depois eu falei, gente, vai atrapalhar. Aí começava a congestionar um pouco o trânsito. Eu falei assim, vamos fazer assim, se eu ver se alguém que queira, eu peço que vai comprar, deixo na minha mochila, eles chamam ali sempre, a gente dá pra alguém. Porque como eu falei, uma água, às vezes, muda o cenário da vida da pessoa. com certeza. Total. Você tá cansada, você tá morto, uma água revigora, e isso é muito bom, né? Eu acho que é um ponto muito importante. Eu já passei por uma situação, você gosta de falar e elogiar, que foi a Tuane Werneck, rainha do carnaval. Era um mini desfile, e mini desfile pra gente, a cobertura é uma coisa louca, né? Sobre série ouro, porque é num dia só, Tudo É mais uma sobre rede 15 de escolas. escolas. A gente trabalha 15 horas. Sim. Assim, o celular tem hora que não aguenta, né? A bateria vai embora, a memória vai embora. Eu tava naquela correria, e aí ela chegou pra mim e ela falou assim, ela tava no camarote ali, não sei se era da Liga. Ela falou, você já bebeu alguma água? Aí eu parei, olhei pra ela e comecei a... Aí, chorão. Comecei a chorar lá, o que aconteceu? Eu falei, ninguém me perguntou se eu já comi. Me perguntam, cadê meu vídeo? Meu vídeo ficou bom. Mas a água, ela ficou assim, ela... Foi, nunca ninguém me perguntou, assim, nunca ninguém me viu como ser humano. Eu comecei a chorar. Ah, eu sou muito bom, muito chorão. Eu também sou ser humano, ela tem valor. Ela ficou Eu não assim, sou só um vídeo. com um copinho na mão me olhando. É legal, né? Muito legal, muito legal. Eu penso nisso, é o que eu tô falando, lá em casa a gente tem um problema. Porque agora com o carnaval minha vida virou uma loucura, né? E eu ando com 10, 15, 10 não, acho que 10 é menos, é o quê? Umas 7? Mais 7 pessoas em casa. E lá em casa, eu faço tudo em casa, por exemplo, faço um em casa, aula de recado do meu professor vai em casa. Tudo que eu faço, as pessoas vão lá. Então já chegou assim, você bebeu água, quer suco, quer. Aí no começo as pessoas ficam assim, não, obrigada, não quero nada, não sei o quê. E a cozinheira que trabalha lá em casa, ela é muito boa. Aí ela oferece um feijãozinho, meu amor. Já O era. pessoal só vai lá em casa por causa da comida dela. Aí agora todo mundo já nem se preocupa mais. Chega lá e fala assim, Ó, eu tô só anotando, bolo de milho, feijãozinho da cozinheira, né? Tá só minha lista. Água especial também. O kit de barriga. kit de barriga. Bem pensado, eu poderia ter pensado, mas pro carnaval agora, na sexta-feira nem dá. Porque como a minha problemática no dia do mini desfile foi essa, como dar pras pessoas. Porque eram caixas e mais caixas que a gente levou, que eu boto umas caixas organizadoras, e eu não podia entrar, porque se eu desse no começo, as pessoas não iam conseguir desfilar com aquilo na mão, porque eu fiz uma bolsinha. E no final, eu fui no ônibus.
Aí eu entrei no ônibus com os kits, fui dando pro pessoal. Eles ficaram muito felizes, né? Porque naquele bate e volta, às vezes você não tem nem tempo de comer alguma coisa, de parar pra comer. Às vezes as pessoas também não têm nem dinheiro, né? Porque Sim, muita gente se envolve no carnaval, investe seu dinheiro. Não é só investimento de tempo, é investimento de dinheiro, de tudo. E tem pessoas que estão ali porque são apaixonadas. Então, às vezes, investem tudo que tem pra poder viver e às vezes abrem mão de comer, esperam pra comer em casa. E a gente sabe que a vida não é fácil pra todo mundo. A vida não é fácil pra ninguém. Pra ninguém. E tem pra algumas pessoas que às vezes ainda é um pouco mais difícil, né? Agora, vocês falando assim, qual conselho vocês dariam pra quem quer trabalhar com carnaval, pra quem quer entrar nesse universo? Qual Fuja para as montanhas. Vai embora agora. Pelo amor de Deus. Bom psiquiatra. Marcar psicólogo urgente. É porque assim, parece clichê, mas assim, tem que amar muito. Tem que amar. Curtir muito, assim, no meu caso, a gente começou como um hobby mesmo. Né? A gente foi se profissionalizando ao longo do tempo, porque foi surgindo a necessidade de ser cada vez com mais qualidade, claro. Né? O público foi aumentando, como eles falaram, né? Vai vindo demanda, vindo exigência, a gente vai ficando mais responsável com o que tá postando, tá falando. Mas assim, é um trabalho, é uma dedicação intensa. Não é hoje, eu tenho meu trabalho regular, né, que eu trabalho segunda a sexta-feira. Então, mas assim, a hora que eu saio do meu trabalho, acho que é full time, não desliga, não desconecta, né? É férias, é viajando, até porque a internet faz isso, permite, né? Qualquer lugar você tá trabalhando, então final de semana... Engarrafamento, a gente veio trabalhando hoje. Assim, você não vê mais seus amigos, meus amigos já sabem assim, Marcelo... Janeiro, fevereiro nem chamam. Sabem que não tem aniversário, não tem churrasco, não tem festa. Não tem família, não existe. Ele só é carnaval e ponto. É uma dedicação real, porque é que o carnaval não para, né? Notícia o tempo todo, tudo tá acontecendo o tempo todo, então tem que amar muito mesmo. E ter paciência, né? Sim. Porque as coisas não são fáceis, a gente às vezes vai pra poder gravar alguma coisa, espera muito, ou leva muita porta na cara, enfim, muitos desafios que tem, então tem que ter paciência para poder saber que uma hora tudo vai dar certo, né? Não desistir assim rápido, porque a gente vê que muita gente começa, muita gente boa, e aí acaba acontecendo isso, né? Toma um não, uma porta na cara, vê que tá difícil e tal, e vão parando. Eu acho que não parar, assim, continuar. E continuar também se adaptando, né? Porque assim, a gente também vai se adaptando no que tá acontecendo. Os rumos da comunicação também, né? É legal que vocês estão falando, porque é algo que é muito relevante. Que tem experiências que, por mais desafiadoras que sejam, não permitiram que vocês pararem por ali, né? Então, se vocês são hoje quem vocês são, é porque vocês nunca desistiram e foram atrás do objetivo. Porque eu acredito que ao longo dessa caminhada vocês tiveram muitas dificuldades, né? Então, até hoje tem, né? Vocês têm essa relação de um público que ainda é mais soberbo, que falta de humildade? Você tem, como você falou, dos não na porta? Porque tem um não que eu não posso, mas tem um não de falta de educação, aquele não de talvez... não sei se tem isso, mas de soberanismo... Não... Eu acho que o problema maior às vezes, a falta de respeito. Né? Que eu acho que a gente, às vezes, não é tão respeitado quanto a gente deveria ser. Ou até, às vezes, vamos dizer assim, a escola de samba acha que um tipo de veículo ele é melhor do que a gente que trabalha com o jornalismo especializado. Né? Mas, enfim, isso acontece. E aí eu acredito que esse que é o problema, né? Que a gente tem que enfrentar todos os dias isso e se provar, né? Claro. Por mais que tenha 5, tenha 15, 20 anos, né? Às vezes não tem a valorização que merece, né? Com certeza. Eu acho que é também a gente acreditar no que a gente faz, sabe, Camila? A gente ouviu na semana passada, até aconteceu com a equipe de vocês, que vocês foram entrevistar uma pessoa e a pessoa perguntou quem eram e a pessoa respondeu dizendo: eu gosto de saber quem é porque eu não gosto de dar entrevista para quem faz entrevista brincando. Sério? E assim, a gente tem que acreditar muito no que a gente faz. Claro. E assim, o meu jeito de fazer entrevista é esse. Eu chego, eu zoo, eu brinco, e eu não vou mudar isso, tá entendendo? Claro, sua personalidade. Porque, sim, né? e eu acredito nisso, eu acredito no que eu tô fazendo, porque eu acho que o que eu tô fazendo de uma forma com quem tá do lado de lá assistindo. Leve. E quem tá de lá entende. Quando eu vou gravar uma matéria de barracão, que é o que a gente tá no ar agora,
eu vou gravar como se eu não soubesse nada do que tá lá, porque quem tá assistindo também não sabe. Sim. E às vezes eu sinto que as pessoas que estão do lado de cá, elas tratam a gente como se a gente fosse menor, por a gente ter um olhar talvez mais brincante. Sim. E isso é muito complicado. Um E, negócio assim, sério, né? Sim, E assim, a brincadeira também ela é séria. Sério. Porque pra gente fazer uma pauta, ou pra eu fazer uma pauta de barracão, pra qualquer coisa, eu preciso estudar. Eu não saio de casa pra gravar uma matéria no barracão X sem entender o Nada. mínimo do que é o enredo daquela escola. Total. E é um Então, trabalho árduo, né? Não é fácil. Não. Sim, não é. Então eu sinto isso, assim, acho que pegando um pouco do que o Guilherme falou, eu sinto uma falta de respeito do outro lado, de algumas pessoas, assim, de uma falta de respeito alinhado com um pré-julgamento, Preconceito, como se o riso fosse algo menos importante do que o terno e gravata, que foi o que a gente Sim, brincou no início. Não, foi o que você falou, né? Embora sejam a mesma ideia que vocês preguem ali, de vocês transmitirem o carnaval, vocês são não nichos, são o mesmo nicho, mas vocês têm a sua forma diferente de apresentar. Então o carnaval vai ser o teu formato, vocês vão ter o formato de vocês. E isso é muito legal, porém que não sejam todos iguais. Porque se fosse todo mundo com a mesma temática, com a mesma robotizada, acabaria virando um... E isso gera até, às vezes, entre a própria imprensa, tem preconceito interno, digamos assim, né? Eu já vi de veículos que são mais jornalísticos desdenhando indiretamente o nosso trabalho, porque a gente pega mais o entretenimento. Sim. Enfim, não vou citar, porque... Mas, Vamos assim, deixar Pode barato. falar porque a gente gosta de fofoca e agora vai então aumentar fala. os likes. mas acontece, já ouviu, gente falou assim, porque a gente quer mais informação para nossas legendas são mais robustas, que eu não só coloco lá só uma frasezinha. Mas assim, nosso público... Eu estava presente nesse dia. Né? Eu lembro desse dia. Assim, dentro do próprio... Né? A gente ouve esse tipo de coisa, a gente... E até cara, mesmo mas uma coisa você que- gosta, parabéns, meu público é outro, então... Sim. E é importante você ter Essa um carnaval diversidade. com várias diversidades Exato. fazendo a mesma coisa. Tem lugar pra todo mundo, Tem. tem público pra todo mundo. E foi algo que você falou também. Hoje, você além de estar por trás ali, diretamente do Carnaviva, você também tem o seu CLT. E muitas pessoas que às vezes investem não só o seu tempo, como você falou inicialmente, você investiu o seu dinheiro. Sim, Então, total. muitas das vezes pessoas que têm talvez esse jornalismo mais sério, são pessoas que têm um investimento disso, né? Que vivem disso, de certa forma, tem recurso monetário para isso. E muitas das vezes vocês vão criando as estratégias de vocês através daquilo ali. Não sei vocês se também trabalham de outra forma sem ser a mídia do carnaval, mas que vocês estão ali sempre tentando se inovar para que possam, junto a isso, se agregar ao carnaval, né? Porque não é fácil. Imagina que você ser uma pessoa que trabalhe, seja CLT ou empreenda em alguma outra área, e focar numa página de jornal, um jornalismo que vai ali entregando conteúdo diariamente, ao vivo, quase que 100%, né? É algo que seja muito difícil. Verdade. É bem... A conciliação. É bem desafiador, né? Porque a gente precisa entender tudo isso, né? Para poder a gente ter ali, chegar no objetivo. Mas enfim, faz parte, a gente... E como vocês se veem daqui a 10, 15 anos? Vocês acham que vai aumentar? Como vocês veem essa questão da tecnologia? Se serão mais streams, mais bastidor? O que vocês acham que será daqui pra frente, daqui uns 5, 10 anos do carnaval? Da forma como vocês levam, né, a página hoje? É difícil, porque acho que a internet, ela se renova a cada ano, né? É difícil fazer um planejamento de longo Não só a prazo. internet, como o próprio carnaval. O próprio carnaval. que era 5 anos atrás, hoje já está Exato, tudo a diferente. festa mesmo tem se transformado. Então, a gente tem que estar só resiliente, acho que é a palavra, né? Pronto para se adaptar. A tudo, né? É claro que hoje a gente está com mais seguidor, né, patrocínio, Mais dinheiro. que também trabalha de graça, né? Obviamente, né, mas assim, acho que a palavra mesmo é ter resiliência, tá? Legal. Toda hora se adaptando, vendo as tendências de mercado, vendo os concorrentes, como a gente falou, não é concorrente, cada um faz o seu trabalho, mas também aprendendo com o outro, consumir o outro e tá atento a tudo. É bem bacana ver, é legal a união de vocês, né? Como vocês falaram. Embora vocês tenham um canal diferente, vocês são um só, né? Porque vocês estão ali atrás da imprensa, que muitas das vezes vocês falaram que não são tão bem reconhecida como deveria. Então, vocês representam um grupo, né? Independente de qual a finalidade de cada um, vocês são
um coletivo. Sim. E falando isso, qual é a palavra que traduziria assim, o carnaval para vocês? Uma palavra, se você definir o carnaval com uma palavra, o que você diria? Inexplicável. Eu acho que hoje eu definiria como alegria, assim. Paixão. Paixão. É uma paixão. É um mix disso tudo aí que vocês estão falando, né? Se a gente juntar tudo, forma uma coisa bem legal. E agora vamos fazer uma coisa rápida, que é aquele bate-bola. Um ou Olha o outro. suco. Concentração ou desfile? Concentração. Ai, Cobrindo ou assistindo? Não, em tudo, no geral, concentração ou Olha, eu desfile. vou falar minha vibe hoje, que é uma vibe cansada, então vai ser desfile. concentração. Eu amo Eu concentração. também amo concentração. Fantasia pesada ou aquela fantasia mais leve, assim, vocês acham? Leve. Meu E a sonho é última. na rua. Eu falo isso todo. Meu sonho é alguém me botar num carro Só- com os peitos Não, de fora, mas olha só, vou contar peitinho. aqui. Ano passado ele foi convidado, chegou lá, em cima da hora, na Intendente Magalhães, foi convidado para desfilar de destaque e desfilou quase pelado Quase lá. pelado, só de sunguinha, a escola caiu. Fala, não tenho nada a ver com isso. Não foi culpa, eu não sou jurado. A minha última fantasia que eu desfilei, eu era uma galinha, eu era uma canja. Então tinha uma anca, galinha, era tão pesada que a anca arrebentou minha calça, que eu fiquei de cueca na avenida, nunca mais. Nunca, gente, ó. Nunca mais desfilei. Frio na barriga, coração acelerado. Como um bom ansiogênico, é frio na barriga. Eu acho que Eu ele também vai- prefiro, Nota 10 ou reconhecimento do público? reconhecimento do público. Ensaios ou avenida? Ensaio. Hoje eu vou de ensaio também. Eu também. Samba, enredo ou bateria? Bateria. 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 Agora, mito ou verdade? Ah, Carnaval é só festa. Mito. mito. Samba não é trabalho. Mitão. Só sabe quem desfila. Verdade. Carnaval acaba na quarta-feira de cinza. Mito. Mito. Tá recomeçando. Não, acaba 2026 já começa o Já pior. começa E é muito engraçado que a gente já começa a falar, né? Do ano passado, Ano e o ano passado foi passado é o que acabou ontem. ontem. Vamos passar. E agora aquela parte final polêmica. Quem vocês acham que vão vir brigando aí forte pelo grupo especial da Série Ouro? E quem vocês acham que estão aí brigando forte pelo campeonato aí no grupo especial? Olha, não, eu acho que esse ano é um carnaval que vai ser muito disputado muito. nos dois grupos e que pode surpreender muita gente, né? Pelo que a gente viu aí dos ensaios de barracão que a gente roda por aí, eu acredito que assim, a gente tem ali uma Vila Isabel muito forte, muito ali seguindo um Centrada. objetivo que ela quer, né, de ter o campeonato, que ele vem aí já há mais de 10 anos. Eu acho que também tem ali uma Beija-Flor defendendo ali o seu título, que é a atual campeã do carnaval. E as outras, eu acho que pode acontecer de tudo no grupo especial. Eu concordo. Eu acho que a Vila Isabel vem com o samba do ano, né? Inegavelmente é o samba mais festejado. E uma renovação da escola de carnavalesco, de casal, que deu um ânimo. Então a comunidade está muito empolgada. Mas a Beija-Flor, como ele falou, cresceu muito. O próprio samba da Beija-Flor cresceu muito e a gente viu isso no ensaio técnico, né? Que eles entraram realmente Com tudo. com tudo. Então eu também aposto Vila e Beija, mas eu também quero colocar a Imperatriz. Eu sempre coloco a Imperatriz ali. Eu acho Achei um ensaio gostosinho. um ramo e sempre surpreende. Eu colocaria a Portela também nesse lugar, porque eu acho que a Portela ela pode dar uma rasteira em todo mundo. Sério? Porque ela tá com uma energia, ela tá com um também a negócio renovação diferente. deles também esse ano. Que a gente não via há muito tempo na Portela, assim. Então, assim, eu ainda boto Portela aí nesse lugar de... Nesse mesmo ranking deles, incluindo a Portela? Estamos criando G6, né? Só faltam duas A escolas. campeã, né? O que você aposta aí para sábado das campeãs? Quais são as escolas que vocês acham que são essas? mais ou menos por E na Série Ouro? Só sobe uma, né? Só uma. Olha, Cara. mas assim, na Série Ouro também, pelo que a gente viu de barracão e de ensaio, acredito muito na Maricá, que ela vem ali prontinha, né?
a gente tem um Império Serrano que, por mais que os ensaios, né, muita gente tem ali falado, deixado dúvidas, né, mas a gente foi no barracão, você também foi, eu fiquei bastante surpreso. Bonito. E vou falar uma outra aqui que ninguém está falando e que não é porque eu estou com você aqui, que é a própria inocência. A gente foi no barracão, eu fiquei de boca aberta com aquilo. Achei surpreendente. Tô falando, Hoje e eu os fui lá. ensaios, eles estão muito bons. Chegou a hora de apostar nessa virada. O samba é super gostoso e a gente tem que lembrar que a escola que ganhou no ano passado, na Série Ouro, ela tava vindo na mesma vibe. Também tinha um samba que era desse mesmo universo. Quando entrou na Sapucaí ali, conquistou todo mundo, então pode surpreender. Vamos com Leva de tudo. nordestina, né? A Inocência com muita força, acredito que como todas as outras escolas estão brigando, né, porque tem essa questão para subir para o especial e todo o reconhecimento é muito válido. Hoje eu fui também no barracão e fiquei impressionada, porque eu fui lá dia 8 de dezembro, a escola tava uma desenvoltura. Hoje eu fui lá e fiquei assim, impressionada como já evoluiu e eu prometi que eu iria deixar minha marca, eu fui lá para colar alguma coisa, porque eu olhei assim, eu quero participar, que deixa que seja com alguma coisa. E aí eu fiquei lá pregando umas coisinhas no carro e foi bem legal. E é muito bom a gente conseguir participar também, né? Porque Sim. é um trabalho que não começa, como a gente falou, das passistas, começa lá e é um trabalho que lá é muito difícil, é uma coisa... Hoje eu fui lá, às vezes a situação é que as pessoas trabalham com tempo, com a chuva, é pior ainda, não seca, não faz, você bota um negócio ali difícil. Então é uma situação que merece reconhecimento para todas, né? Porque é um trabalho de dedicação por muito tempo. E eu fiquei muito feliz de ver a evolução, de como tá bonito. E, bom, obrigado por ter investido na nossa inocente. Eu pensei agora você. Só aposta. Eu fico, então, pra mim, a gente que visita também, me surpreendeu muito o nível da Série Ouro esse ano, porque eu acho que há muitos anos a gente não via tanta escola boa. Sim. Então, assim, eu acredito muito que a briga deve ficar entre Maricá e Império Serrano. Acho que Inocentes pode dar uma mexida ali no negócio. Mas também a gente vai ter uma UPM que tem um barracão muito bom. Sim. Fez um ensaio técnico maravilhoso. Muito bom. Tem uma Porto da Pedra também que tem uma comunidade muito boa. Forte, né? Então, assim, acho que tem uma mistura boa, assim. Acho que melhor do que nos últimos anos, assim. Sim. Acho que tem um... Vai ter uma briga forte. Ai. E pra gente finalizar com uma frase, o carnaval pra mim é... Volto na paixão. Paixão. Você. Vida. E o carnaval pra você é o que, Angel? Acho que hoje é minha paixão. Ai, que delícia. E é isso, olha, foi um pouquinho do nosso CamiCast de hoje, com esse grupo em peso maravilhoso. Que conversa gostosa, amei estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. Obrigado. Que é muito... como a gente falou, está numa semana de véspera de carnaval, onde o mundo está acontecendo. E foi muito bom a gente poder sentar aqui pra gente trocar as informações sobre carnaval. Como eu falei, eu sou entrando agora nesse universo, então é legal a gente trocar experiência e saber que não é fácil pra ninguém. Às vezes a gente fica, né, caramba, e é sobre não desistir, porque é desafiador, mas vale muito a pena, é muito prazeroso, é gostoso, é aquela coisa que te contamina e no final dá tudo certo, né? Então, meus parabéns pra vocês que entregam a cobertura de excelência. Tô admirada, porque eu fico assim, gente, é em tempo real, tá? Às vezes eu tô ali no ensaio, quando eu chego em casa, eles já estão sabendo o que eu fiz, mas como assim, gente? Eles já estão, é um canal muito direto, lógico que tem toda uma equipe ali por trás, e acredito que ninguém funciona sozinho. Sim. Até eu hoje, ainda mais com o carnaval, a gente vai descobrindo isso, que como é importante a gente ter uma equipe, a gente ter pessoas ali que nos auxiliam, porque faz tudo ficar mais leve, porque é algo que é desafiador, mas vocês têm entregado isso de uma forma muito leve, natural, embora você não apareça muitas vezes, mas está ali sempre por trás, né, como você falou, na portada do carnaval, mas está sempre ali diretamente voltado. Inclusive você apareceu muito agora nessa reta final dos ensaios técnicos, né, eu observei. Isso é bem legal, porque como você falou, tá sempre se reinventando, no que precisando, e foi muito bom. Muito obrigada, gente, de verdade. A gente agradece. Semana que vem a gente volta. Semana que vem a gente fica outro conteúdo, vamos falar sobre os desfiles, como foi. É isso. Resultado. É isso, gente. Um grande beijo, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de como foi essa nossa conversa, que foi deliciosa. Espero que vocês aí tenham sentido a mesma energia gostosa que a gente sentiu daqui.